Não se assustem, apenas o nome que é estranho, tá? Retas paralelas cortadas por transversal. Você fala assim, meu Deus, esse negócio deve ser muito difícil porque o nome já começou ruim. Tá, mas fique calmo, que é bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns ângulos aqui, tá? E aí depois a gente estende a ideia aqui. Muito simples. Primeiro, fala de retas paralelas. Quem são as retas paralelas? Reta R e reta S são as duas retas paralelas. Geralmente nos exercícios no livro, né, nos assuntos que a gente estuda, elas vêm identificadas, vêm falando que são paralelas. Isso pode vir por escrito, falando assim, reta R é paralela à reta S. Beleza? Mas como todo bom matemático é meio preguiçoso para escrever, a gente cria símbolos para que simplifique esta ideia da escrita, tá bem? Então, o símbolo de paralelo é isso daqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. R, duas barrinhas, significa paralelo. R, paralelo com S, tá bem? O que quer dizer paralelo mesmo? Só para a gente relembrar. Quer dizer que elas mantêm essa distância infinitamente. Por mais que eu prolongue as duas retas aqui, se eu medir aqui, medir lá na frente, essa distância aqui vai ser sempre a mesma. Tá, isso vai nos ajudar bastante aqui, tá bem? Mas antes disso, galera, eu quero chamar a atenção para vocês aqui que esta reta T é a nossa transversal, que chama aqui, tá? Transversal é a ideia que atravessa, tá? É bem simples, ó. São duas retas paralelas e uma outra cortando elas ali. Em qualquer sentido, tá? Pode ser assim. Deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Ela poderia ser no outro sentido, em qualquer lado, qualquer direção aqui. Tudo bem? Tá? Então, veja bem. Em qualquer direção que eu coloque uma reta aí, ela vai acabar fazendo o seguinte, criando, observe apenas esses quatro aqui, quatro ângulos, tá certo? Em qualquer posição que eu coloque essa reta, eu posso colocar ela bem inclinadinha para cá, posso pôr ela bem de pezinho, posso pôr em qualquer direção, ela vai criar quatro ângulos. E esses ângulos vão trazer algumas coisas interessantes para a gente pensar. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro, eu vou chamar atenção para um que a gente acabou de estudar, que é, lembra aqueles ângulos que estão de costas um para o outro? Lembrou? São, como que a gente chama mesmo? Ângulos OPV, opostos pelo vértice. Eu já coloquei até de cores iguais, ó. O ângulo B e o ângulo D, eles não estão de costas um para o outro, eles são chamados de ângulos OPV, opostos pelo vértice. Da mesma forma que o ângulo A e o ângulo C, conseguem enxergar, os que estão em preto aqui, né? Eles também são OPV, também são opostos pelo vértice. Bom, mas o que isso quer dizer mesmo, os ângulos serem OPV, serem opostos pelo vértice? Significa que eles têm o mesmo valor, tá certo? Ângulos OPV têm o mesmo valor. Ah, mas então neste caso aqui já ficou fácil de resolver, galera. Se eu souber o ângulo B, eu automaticamente sei o valor do ângulo D. Se eu souber o valor do ângulo A, automaticamente eu sei o valor do ângulo C. Então, eu posso fazer duas afirmações aqui iniciais. Ó. O ângulo A é congruente, é da mesma medida que o C, assim como, né, o ângulo B é congruente, tem a mesma medida do ângulo D, né, pelo fato de eles serem OPV. A gente já estudou isso, a gente pode usar aqui, tá certo? Bom, se vocês olharem aqui embaixo, nós temos exatamente a mesma ideia. Esses dois ângulos aqui são OPV, ângulo E e ângulo G. Por isso, vou afirmar aqui que o ângulo E é congruente com o ângulo G, são OPV, são o mesmo valor. E o ângulo F com o ângulo H também são OPV, então eles são o mesmo valor. H é congruente com o F, né? H congruente com F, tá? Não quer dizer que o E e o F têm o mesmo valor, galera. Eu tô falando que o E e o G têm o mesmo valor e que o H e o F têm o mesmo valor. Não são o mesmo entre eles aqui, né? O E e o H, por exemplo, não. Tá certo? Bom, isso tranquilo, né? Os ângulos OPV, isso dá para visualizar bem. E a gente acabou de estudar isso, né? Então, acho que tá mais fácil de lembrar. Então, se você sabe do ângulo A, você sabe também automaticamente o ângulo C. Bom, mas agora, então, só deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui. Quero falar com vocês sobre os ângulos OPV, a gente já falou, né?
sobre o que são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, a forma mais fácil de lembrar é isso daqui, ó. Ângulos que estão na mesma posição. Mesma posição. Como assim? Como nós temos duas retas paralelas, esta reta transversal aqui, ela cruzou, ela passou pelas duas retas, formou dois conjuntos de ângulos. Aqui em cima formaram 4 ângulos e aqui embaixo formaram outros 4 ângulos. Mas todo ângulo que tiver na mesma posição são chamados de ângulos correspondentes, e a grande vantagem, devido a essas retas serem paralelas, é que os ângulos terão a mesma medida. Todo ângulo que tiver numa mesma posição que o outro lá de cima tem a mesma medida. Tá certo? Então, ó, vamos começar a comparar. O ângulo A, tá? O ângulo A. Olha aqui embaixo. Olha esses 4 ângulos de baixo aqui. Qual o ângulo daqui de baixo que está na mesma posição do ângulo A, no mesmo lugar? Imagina que você pega esses 4 ângulos daqui, tira eles daqui e solta eles aqui em cima. Este ângulo A vem para onde aqui? Pensou um pouquinho comparando esses dois grupinhos? O A vem parar em cima do E, né? O A e o ângulo E. Então podemos afirmar que o ângulo A é congruente também com o ângulo E. Da mesma forma, a gente compara os outros. O B, ele é correspondente. Ele está na mesma posição que quem? Que o F. Ó, o ângulo B, ele é correspondente com o ângulo F, é o mesmo valor. Por exemplo, se aqui o B fosse 60, o nosso F seria 60 também. Tá certo? E assim vai, ó. O ângulo C é congruente com o ângulo G. Não estão na mesma posição? Consegue comparar aí? E para finalizar, o D é congruente com o H, correspondente, congruente, tá bem? Correspondente quer dizer mesma posição, e como eles estão na mesma posição, então eles são congruentes, têm a mesma medida, né? Então, ó, para finalizar, ângulo D é congruente com o ângulo H, tá certo? Bom, então, ângulos correspondentes significa a mesma posição. Se eles estão na mesma posição, eles têm o mesmo valor, a mesma medida. Tá bem? Só para finalizar agora, eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa. Nós temos bastante retas, né? Percebe que nós temos bastante retas? Lembra que sempre que eu tenho uma reta, eu formo um ângulo de 180 graus? Aqui nós teremos mais umas boas afirmações também, galera. Boas afirmações, que é o seguinte, ó. Se você consegue enxergar aqui, ó, este ângulo aqui, eu vou até pintar ele, ó. Ó, este ângulo aqui. Este ângulo aqui, concorda comigo que é o ângulo desta reta R? E ele não é a mesma coisa que juntar o ângulo A e o ângulo B juntos? Não é isto? Ó, então esses ângulos aqui juntos formam esse ângulo grandão aqui. Quanto mede mesmo esse ângulo grandão? 180 graus, lembrou? Então, posso afirmar aqui, ó, que o ângulo A somado com o ângulo B dá 180 graus. Só que esse mesmo formato de reta, esse mesmo ângulo, a gente enxerga em um monte de lugares aqui. Consegue enxergar outros? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Olha esses dois ângulos juntos aqui, eu vou pintar aqui, ó. Ó, tá enxergando o ângulo E com o ângulo H? Concorda que esses dois aqui são nada mais do que a reta T? Ó, esses dois ângulos juntos. Então, posso fazer mais uma afirmação? Posso afirmar, então, sem sombra de dúvidas, que o ângulo E somado com o ângulo H dá exatamente 180 graus. E essa relação a gente consegue verificar isso em vários lugares, podendo, então, fazermos uma última afirmação sobre o assunto. Última afirmação sobre o assunto. Veja bem. Todos os ângulos que forem vizinhos aqui, vizinhos, encostados um no outro, nós chamamos eles, já aprendemos e estudamos eles como ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois é 180. Olha bem se é verdade. Ângulo D e ângulo C não são vizinhos, esses dois? Quer dizer que eles são suplementares, ou seja, a soma deles é 180.
tá? Então, D mais C igual a 180. O ângulo B e o ângulo C não são vizinhos? São encostadinhos um no outro, né? Quer dizer que se eu somar os dois tem que dar 180. O ângulo F e o ângulo G não são vizinhos? Então, nós podemos afirmar que, neste caso aqui, né, eles são suplementares, ou seja, se eu somar o ângulo F com o ângulo G, tem que dar exatamente 180. Mas e o H com o G, não são vizinhos também? H e G não são vizinhos? São. Então, quer dizer que se eu somar o H com o G, eles têm que dar 180. Percebeu isso? Ângulos vizinhos. Vamos fazer uma anotaçãozinha aqui, então? Eu quero deixar aqui só para ficar mais fácil, tá? Ficar tudo numa página só aí, né? Então, ó, ângulos vizinhos. Eu vou chamar de vizinhos se fica mais fácil, né? São suplementares. Suplementares. O que são suplementares? A soma da 180, né? Vamos anotar isso também para vocês não esquecer. A soma é 180 graus. Todos os ângulos que forem vizinhos. Então, se você olhar, A e B são vizinhos. Por isso eu afirmei que A mais B dá 180. B e C são vizinhos. B mais C dá 180. C e D são vizinhos. C mais D dá 180. A e D são vizinhos. Os dois juntos, somados, né? A soma é 180. A mesma coisa acontece aqui. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo, vocês vão ver que é muito fácil, muito legal, galera. Vamos usar isso daqui. Pera aí. Anota tudo isso, viu? Ó, pra gente finalizar, e para vocês verem como é muito simples, muito simples. Eu tenho aqui duas retas paralelas, reta R, reta S, e a nossa transversal, que eu vou chamar de T, tá certo? E nós temos, ó, dos 8 ângulos, 4 aqui e 4 aqui, eu sei o valor de um só. Mas vocês vão ver que é muito fácil. Praticamente com um único cálculo a gente consegue descobrir todos esses outros valores, tá bem? Vamos começar com o tal do OPV, né? Então, o que era o OPV mesmo? O ângulo de costas, né? Se aqui é 110, qual é o ângulo desses três aqui que é OPV, que está de costas com o 110? É o ângulo D. Automaticamente, se este ângulo aqui é 110 graus, este que está de costas com ele também vai ser 110. Já posso começar então afirmando que o ângulo D mede também 110 graus. Tudo bem? Bom, um problema resolvido, né? Mas temos os outros, né? Falta ainda os demais. Lembra que eu falei sobre ângulos correspondentes, ângulos que estão na mesma posição? Observe. Qual o ângulo aqui embaixo que está na mesma posição do 110, desse ângulozinho aqui? Qual desses quatro? O E, né? Aqui, ó. Tá vendo? Está à direita e para cima, né? Na mesma posição. Bom, como ele é um ângulo correspondente, o ângulo E, olha, compare lá, o E e o 110 são iguais. Então, posso afirmar que o E também mede 110 graus. Mas o G, concorda que o ângulo G é OPV, ele está de costas com o ângulo E? Então, eles têm o mesmo valor, o ângulo G também mede 110 graus. Viu como está ficando fácil? Você achou que era difícil, né? É muito simples, muito fácil. Tá bem? Bom, tá faltando esses ângulos aqui ainda, né? Mas eu estou observando que o ângulo A, ele é OPV do ângulo C. Concorda comigo? Ele é OPV. Ó, eles estão de costas um para o outro, né? O ângulo A com o ângulo C. Isso quer dizer que se eu descobrir o A, eu já sei o C. E o ângulo A não é correspondente com o H, não está na mesma posição, no mesmo sentido do H. Então, se eu descobrir o A, eu vou saber o C, também vou saber o H, que é OPV com o F. E aí eu vou saber todos. Olha que fácil. Bom, como é que eu vou fazer para descobrir o A? Reparem o seguinte, lembra que eu falei que todos os ângulos vizinhos são suplementares? Ou seja, a soma dá 180? Então, se eu pegar esses dois ângulos aqui, ó, o 110 e o A, eu sei que os dois juntos têm que dar 180. Se esse ângulo aqui já é 110, quanto que falta para chegar no 180? Vai ser exatamente o valor de A. Só fazer isso aqui, ó, um cálculozinho simples e tranquilo, né? É só eu fazer 180 menos 110. Pensou? Os dois juntos tem que dar 180, mas esse já é 110.
Então, eu tiro 110 aqui e vai sobrar 70. Quer dizer que o ângulo A mede 70. O ângulo A mede 70 graus. Bom, mas aí já resolvemos o problema, galera. Se o A mede 70, o C é OPV, é oposto pelo vértice, né? Também vai medir 70. O ângulo H é correspondente à mesma posição e mesma medida do ângulo H. Então, já sei que o H também mede 70. E o último que faltava, que era o F, que é OPV com ele. Então, vai também medir 70 graus. Viu como é fácil? Usamos OPV, de costas um para o outro. Usamos correspondentes, mesma posição. E usamos a ideia de os vizinhos serem suplementares, a soma das 180. E aí está resolvido. Lembra? Nós tínhamos um único ângulo e descobrimos todos os outros. Nós encontramos os 8 valores. É isso. Muito simples, né? Aí vocês vão estar resolvendo alguns exercícios, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.